Vamos lá, pessoal. Correção aí do nosso terceiro simulado, tá? Questão, desculpa, 16. Em 55, os países africanos e asiáticos recém-independentes reuniram-se em Bandung, na Indonésia, para lançar os princípios de não alinhamento. A Conferência de Bandung teve importância de destacar que havia um conflito entre países ricos e países pobres, entre outros conflitos da época. No caso ali, principalmente, né, Guerra Fria. O não alinhamento a que se refere o enunciado é a alfa. Tentativa de manutenção da neutralidade em relação aos Estados Unidos e União Soviética em plena Guerra Fria, né, se encaixa perfeitamente ao processo. Na Bravo, não aceitação por parte de povos recém-independentes das parcerias oferecidas às antigas metrópoles, não passa, né, por esse contexto. Charlie, equiparação dos novos países, mantendo-se o mesmo nível econômico para evitar o desequilíbrio entre as novas nações. Em nenhum momento a gente teve, né, um projeto ou uma busca, né, desse alinhamento. Delta, proposta de proceder consultas populares nos territórios anteriormente dominados na busca de implantar democracias livres. Mesmo buscando, né, uma democracia livre, essas consultas populares não se encaixariam, né, dentro do modelo democrático dos capitalistas. Eco, e estava até mais para o lado socialista. Tentativa de criar um bloco econômico baseado em economias emergentes que teriam bom crescimento econômico, atraindo investimentos produtivos globais. Primeiro que até o termo, né, economia emergente não se utilizava na época, e dentro dos países da conferência você tem poucos que hoje são assim classificados, né, como emergente. Então o nosso gabarito, alfa, o não alinhamento, né, que deu origem aí também à expressão do terceiro mundo. Isso é importante também a gente lembrar, tá? Aí vamos para a 17. Primeiro enunciado, depois... A expressão terceiro mundo é cunhada depois de Bandung. Passa a ser, né, mais utilizada desde a conferência, porque aí era aquele grupo dos não alinhados, mas que também acabou encaixando alguns capitalistas pobres e até mesmo alguns países socialistas também empobrecidos, tá? 17. Segundo Samuel Huntington, autor do livro Choque das Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, o mundo está dividido em 9 civilizações, conforme o mapa, né? Ele está ao lado, a gente colocou abaixo, no mapa abaixo. Na opinião do autor, o ideal seria que cada civilização principal tivesse pelo menos um assento no Conselho de Segurança da ONU. Sabendo que apenas Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra são membros permanentes do Conselho, né? E analisando o mapa abaixo, pode-se concluir que... Então vamos aqui, deixa eu colocar as opções. Então a gente tem ali, né, as diferentes nações criadas, né, pelo autor Huntington. Temos os ocidentais, pegando a Europa Ocidental e parte da América do Norte, já que o México está dentro da América Latina, africanos, islâmicos, tá? Ortodoxos, japoneses, budistas, os chineses, né? A cínica, tá? Hindu, cadê? Faltou o budista, né? Ali embaixo também entra na Oceania o grupo dos hindus, ou ocidentais, tá? A partir dessas 9 civilizações, vamos aí, podemos concluir que alfa, atualmente, apenas 3 civilizações possuem membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Tá correto? Ocidental,
ortodoxo, certo? E cadê? Cínica e a cínica. Que aí temos ali Estados Unidos, né? França, Estados Unidos, França, Inglaterra, fora, né? Os outros dois, só para dar um exemplo dos ocidentais, chineses e russos, tá? Aí, alfa, tá bem claro, né? Acho que essa a gente nem precisa abordar as demais questões, porque fica bem nítido que o nosso gabarito aí, na 17, tá na alfa, ok? Vamos a... Não, 18, Questão 18, gente. Tá bem no coisa de quente aqui o celular, pronto. O jovem espanhol... por que tu vai aparecer aí para atrapalhar minha gravação, pô? O jovem espanhol Daniel se sente perdido. Seu diploma de desenhista industrial e seu alto conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido que seu futuro profissional não está na Espanha, como de pelo menos 120 mil conterrâneos que emigraram nos últimos 2 anos. O irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu emprego no Chile. Atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como Brasil, Alemanha e China. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. A situação ilustra uma crise econômica que implica. Então, assim, fora a questão da própria crise da economia, e aí dentro do contexto enfraquecimento econômico dos países europeus, substituição, né, da mão de obra por sistemas de automação, né, norteiam aí essa questão, mas há também, mais recentemente, uma questão relacionada à própria geração desse sujeito, né, do Daniel, relacionada à geração Z, que é uma geração que vem apresentando alguns problemas quando se trata do mercado de trabalho, né? O posicionamento, a ética do trabalho. Claro, a gente não pode generalizar, até porque a gente tem aqui no curso, e aí dentro tem um monte de gente da geração Z. Se não seguisse ali, né, os preceitos dentro das Forças Armadas, rapidinho levava um pé e estava fora, né? Ou então é viver preso. Um ou outro, né? Mas, infelizmente, no mercado de trabalho, né, principalmente dentro de grandes empresas, tem se percebido também isso. Então é mais um fator para a gente agregar a questão, tá? Enfim, essa situação ilustra uma crise que implica alfa, valorização do trabalho fabril? Não, né? Até porque você tem ali um alto índice de desemprego, então não tem um tipo de valorização, não dá para relacionar com uma valorização. Bravo. Expansão dos recursos tecnológicos, você poderia até atrelar, mas ali, deixa eu ver, parará, seu futuro vai estar na Espanha, pode ser, mas aí é a situação ilustrada, né? É a situação dele. Charlie, exportação de mão de obra qualificada, o que se encaixa mais sobre o texto, né? Delta, diversificação dos mercados produtivos? Não, ali ele tá recorrendo num desespero, né? Não é uma oferta de diversidade, é mais para uma tentativa de sair dessa condição. E intensificação de intercâmbios estudantis, não passa por intercâmbio, sim busca, né? Busca de trabalho. Então, levando em consideração ao texto, né? O que a gente tem dentro dessa situação do Daniel provocado pela crise econômica,
é a exportação da mão de obra qualificada. E ter que buscar novos mercados fora do seu país de origem para manter, né, o seu emprego formal. Ou ter, na verdade, né, um emprego formal. Vamos na 19. Questão 19, gente. Processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de organização do espaço mundial. Constitui-se em política econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período atual. Então a gente sabe que tanto o capitalismo, né, quanto a política econômica, elas sofreram mudanças ao longo da nossa história. Então, a gente tem ali, lá atrás, né, o início do capitalismo durante as grandes navegações, né, o capitalismo comercial, e dentro de um conceito de política econômica, um protecionismo. Né? O Estado protegia esse comércio que norteava o capitalismo comercial. Atualmente, dentro da lógica de política econômica e ordenamento e lógica capitalista, keynesianismo e colonialismo, desenvolvimentismo e neocolonialismo. Estamos falando lá do século XIX misturado com a primeira metade do século XX. Charlie, né? Neoliberalismo, que é a atual política econômica, atrelado a um capitalismo mais globalizado, tá? Então temos aí como gabarito Charlie. Cadê? Deixa eu só para deixar bonitinho. Pronto. Questão 20, gente. Durante a Revolução Industrial, uma série de invenções desempenhou um papel crucial na transformação dos processos de produção e na modernização da indústria. Qual das seguintes invenções é frequentemente apontada como uma das mais influentes da Revolução Industrial? A gente sabe que foi o surgimento da máquina, né? A máquina, claro, a vapor. Né? Inicialmente com a força hidráulica e posteriormente, até na mesma década de início da Revolução, já passamos a usar o carvão mineral como fonte energética. Então, na alfa, microscópio? Não, a gente está falando de maquinário, tudo bem, microscópio, né, um avanço tecnológico dentro da Revolução Industrial, mas não foi na primeira, é mais para a segunda. Bravo, máquina a vapor, que impulsionou máquinas, aí posteriormente as locomotivas e navios, transformando os transportes e a indústria. Tá dentro dessa realidade industrial. Aí no Charlie ele fala de telefonia, né? Já é da segunda Revolução Industrial. Lâmpada elétrica, também segunda, assim como na Eco o rádio, tá? Então nosso gabarito da 20... Bravo! Ah, lembra? Foi na prova que veio o negócio de capitalismo... O capitalismo sustentável, né? Então, estão começando a querer discutir um capitalismo sustentável. Aí eu vou começar a me inteirar melhor... E aí eu vou trazer numa das aulas ou deixo um complemento para vocês depois lá. Mas isso aí com o tempo eu vou estudar, quando der uma brecha eu vou estudar e fazer ali um resuminho para vocês, tá? Mas ainda é tipo assim, muito algo teórico. Claro, tudo bem, qualquer ideia relacionada ao capitalismo primeiro vem da teoria, mas ainda está num processo ainda muito inicial de desenvolvimento, de lógica, não há nem ainda a perspectiva de um capitalismo sustentável, né, ser colocado em prática, tá? 21.
tendo como base de análise as figuras e os aspectos que definiram a primeira revolução industrial, considere as afirmativas a seguir. Então, primeira imagem, né? A paisagem aí, qualquer cidade inglesa ali durante a primeira revolução, né? As chaminés tomando conta das cidades, né, liberando ali fumaça, a cidade cada vez mais adensada, uma precarização, né, da vida dentro da cidade, com uma grande, né, ocorrência de cortiços. Aí você vê aqui uma senhora estendendo roupa, ainda a imagem também das chaminés, né, liberando ali uma fumaça preta braba. E aí temos as 3 afirmações a seguir. 1. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII, ok, né, de 1760 em diante, e estende-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos. Ok. Segunda afirmação. Reino Unido, primeiro país a reunir condições básicas para a industrialização, devido à intensa acumulação de capitais durante o capitalismo comercial. Ok, e aí o crescimento da burguesia, né? Não só com poder econômico, mas também poder político. 3. Os mais destacados segmentos fabris desta fase: têxtil, que foi quem começou, né? Metalúrgico e, claro, a mineração, já que a principal fonte energética era o carvão mineral e a metalurgia demandando ali minerais, principalmente metálicos. 1, 2, 3. 4. Tem todas. As transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países como Alemanha, França e Estados Unidos ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, assim intenso êxodo rural. 18, apenas a Inglaterra, né? A França é no início do 19, Estados Unidos meados, a Alemanha não dá pra gente falar que foi no início porque ela estava se reunificando, mas você já tinha ali, né, a Prússia industrializada, mas outras regiões não eram. Então, para resumir, apenas a Inglaterra foi no século XVIII, né? Então, 4 incorreto. Delta. Gabarito delta. Falei. Só completando. A Itália, eu também considero ela, ela também teve clássico. Entra no clássico. Segundo. Século XIX. Século XIX. Isso. Porque ela também estava passando pela reunificação. Fala da Itália. Então, eu depois, é que como esse módulo ele é muito pesado, estou deixando ele acabar. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou botar um complemento. Itália, França e Alemanha, os 3. Segunda metade do século XIX. Sim, não, mas eu estou falando assim, o complemento para vocês de informações da industrialização da França, Itália, Bélgica, Países Baixos e eu queria botar da Austrália, mas eu não tô. Uma vez caiu e deu um caô aqui. A Austrália é só século XX. Sim, mas eu tô falando assim de países desenvolvidos industrializados, entendeu? Porque assim, a Marinha tá saindo muito do convencional, e isso aconteceu em 2018. Você pega até livro, a própria bibliografia, livros didáticos, você não tem informações precisas sobre a industrialização da Austrália e Nova Zelândia, né? Então, tipo assim, é o 8º, 9º ano, eu dou aula de Oceania. É o básico do básico. Então, assim, da Austrália eu ainda estou reunindo. Talvez eu nem mande ou mande com poucas informações, para pelo menos a gente ter uma ideia, né? Porque até mesmo informações, assim, uma fonte mais, né, com mais base,
você não consegue encontrar. Alguns livros didáticos escolares têm. Caso eu não ache essa fonte mais robusta, eu vou botar até mesmo as informações do livro didático, porque pode ser uma surpresa novamente. Isso foi em 2018. A gente fala aqui, como continua falando, dentre os industrializados, a Austrália é um país do hemisfério desenvolvidos. A Austrália é um país do hemisfério sul que também é desenvolvido, tem uma indústria ampla, diversificada, máquinas, equipamentos, farmacêutica, automóveis, que é a informação que a gente tem. E aí, justamente, em 2018, caiu na prova sobre industrialização australiana. E, cara... É porque eu citei Itália, porque a Itália, na geografia, até a nossa publicação, sempre se refere a que fosse um país mais atrasado do Europa. Uma coisa assim mais piorada. Sim. Agora que eu falo, tipo, século XXI, né? Historicamente é o norte, industrializado. E aí você está começando a ver que algumas startups, as startups unicórnios, né, que ultrapassam a marca de $1 milhão no valor, mais para a parte central. Mas o sul continua sendo agrário e mais empobrecido, tá? Então, assim, numa indústria estabelecida, o norte, e na região central vem crescendo esse filão, né, das startups. Dentro da Itália, mas é um país de industrialização segunda metade do século XIX. É porque é muito concentrada no norte, diferente dos demais. Quer dizer, os Estados Unidos também teve uma concentração, né? Mas os demais é até bem mais distribuído o início da industrialização. Então, Itália e Estados Unidos que são concentradores dentro desse grupo inicial, tá? Questão 22. São quantas mesmo? 8, né? Então é penúltimo. 3, 6, 7. Penúltimo aí, galera. Leia atentamente a afirmação abaixo. O momento seguinte da expansão da economia industrial e aquele que mais diretamente nos interessa aqui foi desencadeado pelo advento da Segunda Revolução, ocorrido de meados do século XIX, em plena configuração em 1870. No curso de seus desdobramentos, surgirão apenas, para se ter uma breve ideia, veículos automotores, transatlânticos, aviões, telégrafo, telefone, iluminação elétrica e uma ampla gama de utensílios domésticos. Fotografia, cinema, televisão, os arranha-céus, né, e seus elevadores, sabão em pó, refrigerante gasoso, forno a gás, aquecedor, refrigerante de novo? Refrigerante de novo. Sim, eu sei qual é, ele está falando ali, o gasoso era como existia primeiramente, então você ia numa loja, aí tinha lá o extrato da Coca-Cola e ele juntava ali com água gaseificada para fazer o refrigerante. Tanto que nos Estados Unidos, em Nova York, ainda mantém uma loja assim. Faz Coca-Cola na hora. O McDonald's ele trabalha dessa forma, né? Refrigerantes, o sorvete, comida enlatada, cerveja engarrafada, a Coca-Cola, a aspirina, Sorrisal. E não era só uma questão de variedades de novos equipamentos, produtos e processos que entravam para o cotidiano. Mas o mais perturbador era o ritmo com que estas inovações invadiam o dia a dia das pessoas, principalmente no contexto de outro fenômeno derivado da Revolução, as grandes metrópoles modernas. Aí, relembrando que eu falo bastante com vocês, os dois processos, né, urbanização e industrialização, eles estão interrelacionados, tá? Deixa eu só acertar, ficou muito... Deixar pelo menos assim. Sobre os impactos causados pela chamada Segunda Revolução Industrial, é correto afirmar que alfa, como resultado das transformações históricas do capitalismo, exclusivamente nos Estados Unidos,
essa revolução gerou uma sociedade baseada no consumismo. Não só, né? Quando ele fala exclusivamente, ele acaba invalidando, que gradativamente o consumismo ele foi se espalhando, né? E aí não dá para você falar que dentro das transformações da revolução, exclusivamente Estados Unidos. Bravo! Todos os produtos, processos e equipamentos listados pelo autor na citação não pertencem mais... Não, aí já está incorreto. A gente ainda bebe coca, tem o sorrisal, sorvete, né? Então, o mais básico. Charlie, seu ritmo perturbador provocou mudanças nos hábitos e comportamentos sociais. Destaques para as práticas do consumo de produtos industrializados. Aí se encaixa, né, na realidade da segunda revolução. Delta, uma das características dessa revolução nos campos da ciência e tecnologia foi ser responsável por transformar a União Soviética na potência capitalista mundial. Incorreto, né? E eco, as grandes metrópoles representaram um fenômeno derivado da Revolução, porque foram nelas que a expansão da economia industrial trouxe o fim do consumismo. Não, ele alavancou, né, o consumismo. Então, qual foi? Ah, Charlie. Não, Charlie não, é Charlie. Temos aí o gabarito. Charlie. 23 e última. A light. Porque eu não vou fazer o sinal. Pô, eu tive nem participação nesse. Esse não tive. Mas porra, deu mole. Eu achei. Mas não tô aqui pra criticar ninguém não, tá? Sai fora. É a gradação, pô. Vocês também querem já o pé na porta desde o início, pô. Calma, porra, calma. Vai de calma. Deixa ele. Os números aqui, ó. Os números estão aqui, pô. Vamos lá, gente. Ó, 23. Poder imenso dos Estados Unidos é, antes de tudo, multidimensional. Isto significa que a influência global norte-americana estende-se por todos os setores da vida e das nações, nas suas relações internas e internacionais e internas, tá? Então aí um pequeno fragmento, né, do texto exemplificando a grande influência, né, o poder dos Estados Unidos sobre os demais países, sejam eles capitalistas ou não, né, mesmo que influenciando de forma indireta. E aí temos como pergunta o seguinte: sobre a economia norte-americana, suas relações e influências no mercado global, podemos afirmar que... Deixa eu ver se eu consigo botar essas afirmativas com... Não. Dá, né? A um é aqui? Não vai pegar todas. Vamos deixar aqui. Primeiro, o Canadá é atualmente um dos maiores parceiros comerciais que absorvem a maior parte das exportações dos canadenses. Correto, né? É uma dependência direta em relação aos Estados Unidos. 2. Então, deixa eu só para não me perder aqui. 2. O mercado consumidor norte-americano funciona como um dos principais dínamos da economia global e contribui decisivamente para a expansão da indústria asiática. Mercado consumidor. Expansão da indústria asiática. Ele está colocando só em cima, né, do consumo norte-americano a expansão. Não, tá fora. Contribui, mas, né, decisivamente ele está forçando ali uma importância, né? Se fosse China ali, aí sim, mercado consumidor chinês dentro da indústria asiática. Poderia. Acho que sim. O principal de...
Sim, sim. Poderia sim. Terceiro, atualmente o Japão configura como o maior investidor do mercado financeiro norte-americano, utilizando títulos do Tesouro dos Estados Unidos como principal veículo de aplicação de suas vastas reservas monetárias. Ultimamente, assim, eu vi dentro de algumas reportagens, até vi esse avanço japonês. Mas como o maior credor... Ah, não, ali é investidor, né? Um trilhão. Mas aí é investimento. Eu lembro de ver alguma coisa relacionada a Japão. Vamos avançar ali. Essa aí eu fiquei na dúvida. 3. 4. A criação do NAFTA e os consequentes investimentos feitos pelos Estados Unidos no México revelam que o principal objetivo do bloco é facilitar a circulação de riquezas pessoal. É comércio. É comércio. 5. As significativas remessas de lucro por parte das empresas norte-americanas no exterior para as suas sedes não vem garantindo equilíbrio nas contas externas dos Estados Unidos. Isso aí vem acontecendo, que vem até aumentando a crise no país. Então, até agora foi 1, ali está do lado do 2, mas foi o 1, né? 1, 5. É 1,5. A 2 passou a ser verdadeiro. Deixa eu voltar nessa 2, cara. Mercado consumidor. Porque para a resposta só pode ser Apple. É um dos principais. Porque assim, se a gente pensar, vamos lá, pensando como não sendo o principal, mas um dos principais. Economia global durante muito tempo foi o principal produtor industrial. O dólar é utilizado nas principais, transações comerciais no mundo. Tá. Expansão da indústria asiática. Japão, China, investiu. A gente pode encarar assim como verdadeiro. Tem mais produção na Ásia. O 3 que fica. O 3 não se encaixaria, porque eu lembro de ver alguma coisa do Japão em relação ao Tesouro americano, mas ele colocar como o maior investidor do setor financeiro dos Estados Unidos é um peso muito grande, sendo uma economia que perdeu na segunda década para a China, a segunda colocação, e agora ano passado para a Alemanha, a terceira colocação. Não. Tô analisando, pô. O 5, sim. O 1. O 2, cara. Porque se a gente pensar dos Estados Unidos como uma grande potência global, existe uma influência na economia dos países. Inicialmente só ele que pedia para produzir lá. E aí você pensar em industrialização chinesa, Estados Unidos. Japão, Estados Unidos. Tudo bem, os tigres asiáticos têm o Japão, mas é porque tem um estímulo do próprio Estados Unidos. Dá pra gente encarar sim essa 2 como correta, tá sim, tá correto. Então, gabarito, eco, 1, 2 e 5. Porque ali o peso para o Japão como o maior investidor do mercado financeiro. E ainda ele fala da utilização dos títulos, quem tem... A 1 é DC. Aí você tem a opção A e E, certo? Sim, E a número 4 não seria a 4. Não, a 4 não, nem pensar. E assim, quando ele fala título do Tesouro, a China é o maior comprador do título do Tesouro dos Estados Unidos. Aí invalida também essa 3, né? Então é isso mesmo. Gabarito 1, 2, 5, galera. Fechamos nossa correção, tá? Ainda me zoou que tava fácil. Essa daí gerou uma pequena polêmica. Galera, fechamos então aí nossa correção, beleza? Boa semana a todos. Até a próxima.